Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Esse amém foi para mim. A paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus. Eu quero, antes de mais nada, tributar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda a exaltação. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Iraquitã, pastor Sérgio, pela confiança, pela oportunidade, parabenizar a igreja. São 19 anos, né? 19 anos, uma história, uma jornada. Eu tenho certeza que Deus ainda irá fazer crescer e prosperar muito a obra das mãos através do pastor Iraquitã. Quero aproveitar a oportunidade também para parabenizar a equipe aí que serviu o café da manhã, o almoço. Tá? Deus abençoe, foi muito bom, fomos muito bem recebidos, muito bem tratados, muito bem alimentados. Tá? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Localiza na sua Bíblia, no livro de Josué, é o tema, capítulo 1, versículo 9. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Que honra. Pastor Wallace, meu amigo, aleluia, pastor Júnior, pastor Sérgio, estou me sentindo um leão na cova dos Daniéis. Bendito é o nome santo do Senhor. Não repara, gente, eu precisei ficar em pé, eu estava falando com o pastor Júnior, porque eu não consegui descansar desde a hora que a gente chegou da viagem, né? Eu falei, vou ficar em pé para que eu consiga ficar atento. Josué 1,9 diz assim: não foi isso, não te ordenei eu. Deixa eu pegar aqui mesmo. 9. Não tenho eu te ordenado? Seja forte e corajoso, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vamos ler de novo? Não tenho eu te ordenado, ou não te ordenei eu, ou não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas e não te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Pode tomar o seu assento. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, eu acredito que a maioria de nós deva conhecer um pouco da história de Josué. Isso facilita um pouco a introdução dessa ministração. Mas é bem verdade que quando Moisés ele morre, Deus toma Moisés para si. Josué agora vai ser o substituto. Josué vai ser o substituto de Moisés no que dizia respeito a conduzir o povo à posse da terra que Deus havia prometido a Moisés. Só que algumas coisas me chamam a atenção aqui. Eu queria compartilhar com vocês rapidinho, tá? Não vou me alongar, mas enquanto eu meditava, pastores, igreja, para poder ministrar essa palavra, teve alguns detalhes que chamou a minha atenção. E me chamou a atenção porque em Deuteronômio capítulo 31, versículo 7, se você quiser localizar na tua Bíblia, pode abrir, diz assim: Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor prometeu. E aí, em Josué capítulo 1, versículo 6 e Josué capítulo 1, versículo 9, Deus vai chamar Josué e vai falar a mesma coisa que Moisés tinha falado. Isso chama a minha atenção, porque Moisés falou primeiro. A palavra de motivação, de ordem, primeiro partiu da boca de Moisés. Primeiro foi Moisés que tornou para Josué, em Deuteronômio capítulo 31, disse: meu tempo acabou, vou descansar no Senhor, só que agora a missão é contigo, é você que vai fazer o povo herdar a terra que Deus havia prometido. E aí Moisés vai falar para Josué: seja forte, corajoso, porque através de você esse povo vai herdar a terra que Deus havia prometido a eles. E aí quando Moisés morre, Deus agora vai chamar Josué e vai falar com Josué a mesma coisa. Aleluia. E por que isso chama a atenção? Porque eu vejo uma singularidade, eu vejo me fugiu a palavra agora.
eu vejo uma relação entre a palavra de Moisés com a palavra de Deus. E você percebe que não há distorções. O mesmo discurso na boca de Moisés foi o mesmo discurso que Deus falou com Josué. Aleluia. Então, em outras palavras, aleluia, quando Moisés falou com Josué, Deus somente reproduziu o que Moisés tinha falado. Houve ali, na verdade, uma ligação, um elo. Não houve diferença entre a voz de Deus e a voz do líder. Aleluia. Não houve desvios, não houve discrepâncias. A voz do líder e a voz de Deus era a mesma coisa. Olha que me chama a atenção. O líder falou primeiro que Deus. Aleluia. No caso, Moisés, como líder, falou primeiro que Deus, falou antes de Deus. E quando Moisés morre, Deus só vem confirmar aquilo que Moisés tinha falado, ou testificar aquilo que Moisés tinha falado. Aleluia. E eu quero aplicar isso aqui rapidinho, essa reflexão, antes da gente continuar, que é assim que tem que ser. A voz do líder e a voz de Deus, ou a voz de Deus e a voz do líder, no ouvido do liderado, tem que ser idêntica. Não pode haver confusão. Aleluia. Lembra lá do profeta Samuel, quando ele ainda era um menino? Aleluia. E aí Deus começou a chamar Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel acordava e ia para a cama de Eli, perguntar se Eli estava chamando ele. Porque quando Deus chamava Samuel, Samuel confundia a voz de Deus com a voz de Eli, seu líder. A voz era parecida. Aleluia. Aleluia. Então a voz do líder, aleluia, tem que ser igual à voz de Deus. Aleluia. Não que não seja, mas para quem está ouvindo é necessário que seja parecido. É necessário que a gente tenha essa certeza, aleluia, que quando o líder fala, aleluia, ele está falando direcionado por Deus. E se a gente entender isso, muita confusão vai deixar de acontecer, muitos problemas serão evitados. E aí Deus chama Josué, gente, e fala para Josué exatamente como Moisés havia falado. E eu grifei aqui porque outra coisa me chama a atenção. Vamos lá? Está no texto. Não estou forçando a interpretação. Porque diz assim: você vai fazer esse povo, né? Versículo 6. Ser forte e corajoso. O vento está atrapalhando aqui. Pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual eu jurei aos seus pais que lhes daria. Versículo 7, preste atenção aqui, por favor. Somente ser forte e corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dele não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, para que possa prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se aparta da tua boca, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas eu vou frisar o 7 primeiro, a parte A. Seja forte e corajoso, para que tu possas fazer de acordo com tudo que está escrito no livro dessa lei. No primeiro momento, quando eu lia o livro de Josué, eu interpretava da seguinte forma: não é que seja totalmente errado, mas é uma interpretação incompleta. Eu pensava assim: Deus está falando para Josué ser forte porque ele vai liderar esse povo, ele está conduzindo esse povo à terra que Deus havia prometido. Ok. Só que quando eu me peguei nesse versículo 7, eu digo, pode ler quando você estiver em casa. Deus fala: seja forte e corajoso para que você possa fazer tudo conforme está escrito no livro da lei. Deus está falando para Josué ser forte para ele cumprir o que está escrito no livro. Opa, peraí, vamos lá. Deus está falando: Josué, seja forte e corajoso para que você faça conforme está escrito no livro dessa lei. E se a gente for discorrer sobre o livro da lei, sobre mandamentos e princípios, né? A gente vai ficar aqui bastante tempo. Mas a gente sabe que foram leis e princípios que Deus deu ao seu povo. Não matarás, não roubarás, não adorarás a outros deuses, não cobiçarás a mulher do teu próximo, dos teus próximos. Mas enfim, quando Deus está levantando Josué, estabelecendo Josué agora como sucessor de Moisés para conduzir o povo à terra prometida, Deus está falando: você vai liderar esse povo.
você vai ter que ensinar esse povo. Só que, para que a sua liderança seja eficaz, você vai ter que exercer um nível maior de liderança, que é a autoliderança. Você vai ter que liderar a si primeiro. Vamos lá, gente. Porque quando Deus está falando, seja forte e corajoso para fazer tudo conforme está escrito no livro dessa lei, Ele está falando, antes de você querer ensinar e cobrar, você vai ter que praticar primeiro. Porque uma liderança eficaz é aquela que pratica tudo que ensina. Uma liderança, aleluia, uma liderança efetiva, é uma liderança, bendito é o nome santo do Senhor, que tem, aleluia, como princípios praticar. E todo líder que pratica o que ensina, ele tem autoridade para cobrar quando alguém deixa de fazer o que está sendo ensinado. Então Deus está falando para Josué, se autolidere. Lidere primeiro a si mesmo. Aleluia. Porque durante a sua jornada, Josué, desafios virão. Aleluia. Propostas virão. Tentações surgirão. Medos virão. E você precisa conseguir liderar a si mesmo. Viver o que está escrito no livro. Porque se você for assim, você será sucedido em tudo que você... Glória! Deus está garantindo sucesso para o homem que, aleluia, no papel de líder, aleluia, aprende a se liderar. Porque quando nós, gente, meditamos no livro da lei, e aqui agora eu vou aplicar para o nosso contexto, o livro da lei é a Bíblia. E a Bíblia, de fato, ela eu costumo dizer que a Bíblia é o manual da nossa existência. Quando nós lemos a Bíblia, entendemos. Uma vez eu botei uma frase no Facebook, pastor Sérgio, e depois a frase rodou. Lá na frente eu encontrei a frase no... Não tem aquele Google Frases? E botaram a frase que eu tinha criado e botaram assim, autor desconhecido. Eu falei, mentira, foi eu que criei essa frase aí. Só que eu não botei meu nome embaixo, aí a frase rodou e ficou sem autor. E eu coloquei assim, lendo a Bíblia eu encontrei muitos erros, todos em mim. Aleluia. Não sei se vocês já leram isso. Todos em mim. E aí, gente, quando a gente lê a Bíblia ela tem o poder de nos confrontar. Não para não com o fundo musical não, meu querido. De nos tratar. E se nós, através do que nós entendemos e aprendemos da palavra, começarmos a trazer isso para a nossa prática, bendito é o nome santo do Senhor, nós seremos vitoriosos e vencedores. Porque a maior vitória, escute isso aqui, que alguém pode receber ou alcançar, não é a vitória, aleluia, que ele alcança do lado de fora, é a vitória que ele alcança do lado de dentro. O maior vitorioso é aquele que vence a si mesmo. As nossas maiores guerras são contra nós mesmos. Aleluia. Tem um livro chamado Arte da Guerra, de um famoso general chamado Sun Tzu, que ele dizia que se nós não conhecermos o nosso adversário e não conhecermos a nós mesmos, nós perderemos todas as batalhas. Se nós conhecermos os nossos adversários e não nos conhecermos, ganharemos algumas batalhas. Agora, se nós conhecemos o nosso adversário e nos conhecermos a nós mesmos, nós venceremos todas as batalhas. A Bíblia é um livro de autoconhecimento. E Deus está falando para Josué, põe esse livro em prática, pratica tudo que você está aprendendo, aleluia, porque você vai liderar um povo e é necessário que você primeiro vença a si mesmo, aleluia. Um homem que consegue vencer a si mesmo, ele dificilmente vai ser derrotado por qualquer outra coisa do lado de fora, aleluia. Seja forte, seja corajoso, aleluia, porque antes de você rodear a muralha, aleluia, visivelmente falando, você tem que derrubar a muralha da dúvida, a muralha do medo. Bendito é o nome santo do Senhor. Seja forte, corajoso, porque antes de você derrubar qualquer gigante, você precisa derrubar o gigante da incredulidade, aleluia. Seja forte, seja corajoso, aleluia, porque antes de conquistar qualquer terra, aleluia, humanamente falando, você tem que conquistar, aleluia, regiões celestiais, você tem que ser conhecido no mundo espiritual. Deus está falando para alguém aqui, seja líder de si mesmo, se
vença a si mesmo todos os dias. As maiores guerras que nós enfrentamos são contra nós mesmos. As maiores guerras que nós enfrentamos são contra nós mesmos. Aleluia. E aí Deus vai falar para Josué: seja forte, seja corajoso. Eu te ordenei. Aleluia. E se você fizer isso, aí a garantia: eu serei contigo. Gente, está condicionado, tá? Viva princípios que eu estou contigo. Quebre princípios eu não estou mais. Falar de novo. Deus falou, ó: seja forte e corajoso para fazer conforme tudo que está escrito no livro dessa lei. E eu, Senhor teu Deus, serei contigo por onde quer que... Olha a condição. Cumprir, viver o que está escrito no livro da lei, é viver conforme a palavra do Senhor. Princípios. Há uma garantia de Deus aqui nessa noite. Viva princípios e eu serei contigo. Viva princípios, eu serei contigo. Agora, se quebrar, não tem como. Aleluia. Traçando um paralelo aqui, gente. Que hora é? Meu Deus do céu. Traçando um paralelo aqui com a passagem lá do profeta Balaão, não é isso? Rei Balaque, profeta Balaão. Eu estava observando que, bendito é o nome santo do Senhor, ele chamou o profeta para poder amaldiçoar o povo de Deus, e todas as vezes que ele tentava, por intermédio do profeta, amaldiçoar o povo de Deus, o profeta falava. O profeta até tentava amaldiçoar, mas ele não conseguia. E ele sempre falava: como posso eu amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Por que até aquele... Você que era chuva. Por que até aquele momento não tinha como amaldiçoar quem Deus tinha abençoado? Porque até então o povo estava vivendo debaixo de princípios. Então como vou amaldiçoar quem está fazendo o que é reto aos olhos do Senhor? Aleluia. É por isso que eu te garanto, aleluia, pode se levantar, aleluia, não sei se posso falar de microfone, o maior feiticeiro de Gurien, se tu estiver fazendo o que é certo, não vai conseguir contra a tua vida. Não vai. Não vai. Mas aí, se você for olhar o capítulo seguinte, o povo começa a se relacionar com as mulheres daquela terra. E por causa daquelas mulheres, eles começam a adorar outros deuses e a se prostituir espiritualmente também. E aí a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo. Então você viu? Enquanto o povo estava debaixo de princípios, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, não tinha maldição que alcançasse. Mas quando eles começaram a quebrar princípios, seja forte, corajoso nessa noite. Aleluia. Pastor Sérgio falou aqui sobre a família dele. Aleluia. Pastor, nossa família também era um projeto falido. Eu morei no barraco de madeira dentro da comunidade do Mandela. Aleluia. Tinha dia que a gente ia pegar xepa no Ceasa porque não tinha o que comer dentro de casa. Mas um dia, aleluia, a minha mãe, pastora Deise, aceitou Jesus, foi a primeira a aceitar Jesus. E ela apresentou Jesus pra gente. E eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, tudo que eu ouvia me confrontava na palavra do Senhor, não para o mal, mas quando eu entendia que eu não estava fazendo o que a palavra do Senhor me ensinava, eu decidia prontamente parar, deixar de lado. E aí Deus foi quebrando maldição, foi mudando história. Aleluia. Quem sabe só depende de uma atitude sua, de força e coragem, para que através de você maldições sejam quebradas na sua casa, na sua família. Quem sabe? Você tem que ser forte. Às vezes a gente fica transferindo. Eu vou esperar meu marido se levantar primeiro. Vou esperar minha esposa se levantar primeiro. Vou esperar meu filho se levantar primeiro. Aleluia, mas a palavra do Senhor é clara e direta. Você está debaixo de um tema de festividade. Aleluia, de uma palavra de motivação. Aleluia, não é os outros, é você. Se é você que está aqui, é você que tem que tomar uma posição. É você que tem aleluia, é você que tem que ser forte. É você, aleluia. É você. Você olha para a situação. Porque, gente, quando Josué se deparou com a liderança da nação de Israel, você acha que ele não tremeu?
Era um desafio muito grande. Ele perde a referência, a cobertura. Eu me lembro, pastor Wallace, que quando o pastor Hélio morava lá em Nova Campina ainda, ele que foi o meu mentor quando eu comecei a pastorear. Novo, cru, inexperiente. O pastor Hélio me colocou debaixo do braço e falou: vou cuidar de você. Eu nunca mais vou me esquecer disso. Vou cuidar de você, Júlio. Aí depois o pastor Hélio foi embora, o pastor Sérgio me abraçou, mas no começo foi o pastor Hélio. Só que logo depois ele foi embora para Itajubá. E no mesmo tempo, pastor Sérgio, se o senhor lembra, a pastora Giovana faleceu. A pastora Giovana da Rua 18. E ela era muito minha amiga. E aí eu era um pastor novo, inexperiente, que tinha acabado de perder um apoio porque tinha falecido e outro apoio porque tinha se mudado. Eu falei: rapaz, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí Deus falou para mim: vai que eu sou contigo, só faz o que é certo. Aleluia! Eu estou 8 anos pastoreando. São 8 anos para a glória de Deus, pela misericórdia do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu vim dizer para alguém aqui: está na hora de você se levantar. Aleluia. Porque Deus quer, através de você, mudar, aleluia, rumos. Você pode estar olhando para o desafio e falar: é difícil, pastor. Tem uma maldição hereditária dentro daquela casa. Tem um demônio tronado lá. Aleluia. Ninguém muda, ninguém vai para frente. Mas eu te garanto, se tu se levantar e passar a fazer o que Deus quer que você faça, você vai ter sucesso. Você vai vencer. Você vai. Aleluia. Seja forte, pastor Aquitã. Seja forte, pastor Aquitã. Aleluia. Tenha coragem. Aleluia. Teve uma vez, seja forte e corajoso para fazer tudo conforme está escrito no livro dessa lei. Teve uma vez que eu precisava pegar um empréstimo para poder fazer uma melhoria lá na igreja. Eu não tinha o dinheiro em caixa. Falei: vou pegar um empréstimo. Aí cheguei na contadora da igreja. Falei: eu consigo pegar um empréstimo com essa... como é que diz? Com essa margem, porque eles têm lá uma média dos valores que tem de entrada e saída da igreja, né? Ela falou: pastor Júlio, você ainda não está apto para pegar empréstimo com esse movimento aí do caixa que tem na sua igreja. Ela falou: mas eu posso dar um jeito. Eu falei: o quê? Eu posso pegar nesse documento aí e botar um valor a mais. Vamos supor, se entrava 5 mil, eu vou botar 10 mil. E aí, através desse valor que eu vou botar a mais, aleluia, o banco vai liberar para mim. Eu falei: mas isso é mentira. Mas ser forte é isso. Porque tem proposta que virão que, caraca, show, bênção. Espera aí. Tá no livro? Tá no livro? Tá no livro? Aleluia. Não tá no livro. Mas que é isso, pastor? Aleluia. Aí sabe o que ela virou para mim e falou? Eu lembrei logo da minha avó, falecida Juraci. Porque tem coisas que minha avó me ensinou que eu vejo que está na palavra. Não exatamente como ela ensinou, mas está na Bíblia. Ela falou assim: mas vários pastores aqui estão fazendo. Eu falei: mas eu não sou todo mundo. Minha avó falava isso. Porque como é que eu vou ter autoridade? Aleluia. Para bater de frente com o diabo e falar: sai. Como é que eu vou ter autoridade? Aleluia. Deus está querendo, aleluia, honrar você. Aleluia. Deus está falando: você vai ser um vencedor. Mas a partir de hoje, eu não sei para quem que Deus está falando aqui. Aleluia. Uma mensagem como essa, ela não. Aleluia. Deus está falando para alguém aqui: eu quero mudar a tua história. Aleluia. Eu quero mudar, aleluia, essa série de maldição que recai sobre a sua casa. Aleluia. Eu quero mudar a história, quem sabe, bendito é o nome santo do seu sentimental, porque ninguém consegue ser feliz, aleluia, na área sentimental. Eu quero quebrar essa sucessão, aleluia, de miséria, é miséria atrás de miséria, aleluia, não prospera, não avança, aleluia. Eu quero mudar essa história de vício. O bisavô foi alcoólico, o avô é alcoólico, o avô é alcoólico, todo mundo está no... Não, Jesus está falando: eu quero mudar, mas você tem que ser forte, corajoso, você tem que ter a atitude de dizer: eu rejeito, eu nego, eu não quero. Que o
o Senhor teu Deus será contigo. E olha, vai ter vezes. Aleluia. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Vai ter vezes que Deus vai agir bem na prorrogação, nos 30 minutos do segundo tempo da prorrogação. Vai ter hora que Deus vai agir bem no limite. Mas Ele vai estar testando você. E eu te garanto, tá? Se você permanecer fiel. E outra coisa, para encerrar, força e coragem não é sentimento, é decisão. Aleluia. Pastor, como é que eu faço? Eu preciso me sentir forte ou me sentir corajoso? Não, você tem que decidir ser forte e decidir ser corajoso. Porque não espera sentir não, que não funciona assim não. Decida hoje ser forte. Decida hoje ter coragem. Decida hoje, aleluia, fazer, aleluia, o que você sabe que Deus quer que você faça. Decida hoje. E a partir dessa decisão, o Senhor teu Deus será contigo. O Senhor teu Deus será contigo. Eu não sei se eu vou voltar aqui. E aqui, gente, eu não estou falando só de coisas erradas que nós devemos parar de fazer, mas de coisas que nós certas, decisões, ações, certo? Que nós precisamos tomar. A gente está esperando mais o quê? Não vou esperar Deus confirmar a 10ª vez. Deus já falou. Esperar Deus confirmar. Mas Deus falou, se tu tomar essa atitude, essa decisão, eu serei contigo, eu serei contigo, eu serei contigo, eu serei contigo, eu serei contigo. Então que nessa noite, eu posso ter essa palavra, tá? Posso colocar a igreja de pé, pastor, para orar? Fica de pé. Aleluia. Quando você pode falar para essa pessoa que está do seu lado, atitudes podem fazer quebrar maldições e mudar sentenças. Hoje eu estou casado há 18 anos com a minha esposa. Ela fez aniversário. Ela é linda, né? Nossa. É minha índia. Próxima vez eu vou tentar trazer ela. E ela fez aniversário hoje. Tá fazendo aniversário hoje. Eu falei, mas eu vou lá, amor. E ela é uma mulher de muita fé, pastor. A tela do celular dela quebrou tem uns 2 meses. A gente estava sem dinheiro para consertar. Quando foi quinta-feira, no caso ontem, eu falei, vou passar quinta-feira contigo, porque a sexta, que é o teu aniversário, eu já vou estar lá na Paraíba. E ela falou, mas eu quero ali ver o preço do conserto da tela do telefone. Eu falei, bom, mas a gente não tem dinheiro. Ela falou, mas eu quero ver o preço. Passamos em frente à loja, e ela foi ver, porque é o Xiaomi, né? Ela falou, R$250. Ela falou, tá. Eu falei, amor, não tenho esse dinheiro. Ela falou, mas eu tenho fé. E eu tenho atitude. E ela botou a mão na frontal. Gente, olha que doida. O rapaz trouxe a frontal, essa aqui, ó, a primeira linha. Ela botou a mão, ela falou, eu sei que Deus vai me dar condições. E aí, quando foi ontem, 1h da manhã, quando os obreiros foram me buscar, Cesária veio comigo, né? Foi 2 obreiros lá me buscar para me levar no aeroporto. Um dos obreiros puxou um bolo de dinheiro e falou, pastor, eu vim te abençoar para a viagem. R$500. Sabe o que Jesus falou? 250 é dela. 250 é dela. Na hora eu saí do carro, eu falei, amor, aqui, ó. Ela falou, não falei para você? Viu, pastor Júlio? Eu conversei com ela hoje com o telefone dela consertado. Quando a gente se conheceu, eu e a missionária Léia, na época não éramos cristãos, havia uma maldição na família. Nenhuma mulher da família conseguia ficar por mais de 2 anos com um homem. E isso é uma maldição, porque começava, terminava, começava. Irmãs, tias, as irmãs dela, as tia dela, até a mãe dela, não paravam com ninguém. E aí a gente aceitou Jesus, eu e ela. Só que, gente, quando a gente aceitou Jesus, a gente quis, eu e ela, por nós mesmos, colocar a vida no altar. Porque a gente tem que casar, batizar, tomar ceia. Por nós. E aí a gente não tinha dinheiro. Tomamos uma atitude, eu comecei a trabalhar de bombeiro.
Comecei a ganhar melhor um pouquinho, fui lá, paguei o casamento à vista. E o que era para ser um cachorro quente, um bolo, se tornou uma baita de uma festa, com buffet, fotografia, tudo. E casamos. E a família toda dela foi no casamento. Olha só o que uma atitude pode fazer, pastor. A família, na época, a família da minha esposa, ninguém era crente. Na minha família já tinha minha mãe e alguns, mas na família dela. E ela deu uma ordem, ela falou assim: eu quero que minha família esteja. Eu nunca vi ninguém para ter tanto primo igual a minha esposa. É muito primo, é muito primo. E ela falou: eu quero que minha família vá. Mas ela, ninguém era crente, era uma família que bebia muita cerveja. Pensa numa família que qualquer coisinha era 3, 4 caixas de cerveja. E ela falou assim: ó, o comunicado que eu estou dando é que eu vou fazer minha festa de casamento, quero que vocês vão, mas eu não vou botar cerveja para ninguém. Eu sou crente, eu não boto bebida para ninguém. E ela falou assim: Júlio, eu acho que ninguém vai, porque todo mundo bebe, não vai ter bebida, ninguém vai. Eu falei: amor, amém. Fizemos a festa, alugamos o salão era desse tamanho aqui, só todo coberto. Pensa numa coisa linda, gente. Quando ela chegou, eu cheguei mais cedo. Eu vi algumas pessoas, o pessoal foi chegando. Quando ela chegou, estava a família dela toda lá dentro. Todos. Para mais de 100 pessoas. E aí, antes da cerimônia, depois que a cerimônia aconteceu, teve uma prima dela que foi lá fora num bar, comprou uma latinha e entrou. Eu vi a minha esposa virar para a prima dela e falar: eu fiz um voto com Deus que deve ter bebida aqui dentro. Se você quer beber, você bebe lá fora. Atitude. Aleluia. E aí, mas a família que bebia, que ninguém parava com ninguém, estava debaixo daquele ambiente profético de alguém que decidiu fazer o que era certo. Glória. Aleluia. Pastora Solange, de lá para cá, eu não acredito em coincidência. A prima dela casou e está casada até hoje. A prima dela casou e está casada. Todas que não ficavam casaram e estão casadas até hoje. O Senhor falou para mim: por causa da atitude de vocês ou dela, essa maldição foi quebrada. Então, Jesus, eu estou todo arrepiado. Glória a Deus. Tem atitudes que você tem que ter coragem e força. Porque através delas, maldições e sentenças serão mudadas na sua casa, na sua vida, na sua família. Mas comece já. Não espere mais. Olhe para alguém agora aí do teu lado e diga: não espere mais, é já. Não espere mais, é já. Porque o Senhor teu Deus é contigo, o Senhor teu Deus é contigo. O Senhor teu Deus vai te honrar. Eu quero orar por você nessa noite. Viola vai louvar, eu oro e tu canta. Tá? Porque não dá para ser o contrário, não. Eu cantar não, tá? Senhor Jesus, eu quero que debaixo dessa palavra haja uma liberação de unção de força. Só uma pessoa levantou a mão? Porque eu não acredito. Porque o mesmo que aleluia ordena, declara, ele opera em nós tanto querer quanto efetuar. Aleluia. Então, debaixo dessa palavra, assim uma liberação de unção de força e coragem. Não é um sentimento, é uma decisão. Não é um sentimento, é uma decisão. Mas ele libera essa unção de força e coragem. Toma posse dessa unção de força e coragem. 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 Para que assim cada um dos teus filhos possa fazer, Pai querido, conforme tudo que está escrito no teu livro. Para que o teu nome seja glorificado na vida deles. Para que eles possam ser bem-sucedidos em tudo que eles fizerem. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.